Júlia, boa tarde. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Júlia? Tô. Oi, gente, boa tarde. Está todo mundo aí? Não, né? Tá Júlia, Brenda, Letícia. Quem está nesse iPhone aqui que eu não sei? Sei lá. Turma, vocês estão vendo alguma coisa aí? Vocês estão me ouvindo? Tá meio ruim o áudio. Vocês não estão conseguindo me ouvir? Tá picotando. Picotando? É. Nossa, que chato. Vocês estão vendo alguma tela aí de PowerPoint branca? Sim, no ano o alto da compradeira. Então tá ok. O que vocês estão vendo agora aí? Estão vendo alguma coisa, gente, aí? A foto do Ariano Suassuna. Então Eu tá, acho. então tá ótimo. Calma aí, deixa eu responder o chat aqui rapidinho. Tá ok. Então, olha só, gente, posso começar, né? Boa tarde a todo mundo, a todos. Saudade de vocês. Então, aqui Muita. O Ariano Suassuna. Antes de mais nada, turma, eu não vou desativar o áudio de vocês, não, o microfone. Vocês são nono ano, né? Então, não vou fazer isso, não, tá? Com nono e com ensino médio, eu não faço isso, não. Vou deixar para fazer isso com o sexto. Então, olha só, aqui nós temos o nosso autor do nosso livro, né, que é o Alto da Compadecida. E vamos entender mais ou menos como que ele dividiu esse livro, né? Então, olha só. Primeiro, vamos entender o que é a definição de um alto, alto com U, né? Que, diferentemente do alto com L, que é o adjetivo, que é de Gil Vicente até João Cabral, que são contribuintes para a nossa literatura, né? Então, só que a questão do Gil Vicente, do João Cabral, nós vamos estudar mais à frente, que é a matéria de primeiro ano. Então, eles são escritores de alto, por isso está fazendo essa comparação até agora em Ariano Suassuna. Então, alto é uma designação genérica para textos poéticos, normalmente em redondilhas, criado para representações teatrais no fim da Idade Média. Então, geralmente, turma, isso era um tipo de texto que tinha um formato teatral, dramático, mas na Idade Média. E a maioria desses textos eles tinham um caráter religioso, né? Embora o Gil Vicente escreveu um auto chamado O Alto da Barca do Inferno, onde ele colocava o padre, ele colocava o coviteira, ele colocava várias personagens que tinham essa questão profana, mas voltado também para uma questão dos dogmas da Igreja Católica, da religião. E ele levava tudo para uma sátira, né?
Então, exemplo, se nós estamos falando de religião, nós vamos... O próprio Alto, ele foi... Os índios, né? Quando o Padre Anchieta que chegou, na época da chegada dos portugueses, todo mundo sabe que o Padre Anchieta catequizou os índios. Então, os índios eram catequizados por autos, gente. Autos, que é esse tipo de texto teatral. E no Brasil, especialmente na parte do Nordeste, nós ainda encontramos notáveis autos, né, que revelam influência medieval. Prova disso são os cordéis que nós temos hoje em dia, né? Olha só, vamos entender o estilo desse autor, né? Vocês estão conseguindo ver uma gravura que está aqui embaixo da Compadecida, do Cangaceiro? Isso, turma, nós vamos chamar de xilogravura, que é o tipo de imagem que nós encontramos nesse tipo de literatura, que é a literatura de cordel, como vocês viram, que está voltado para a questão do alto. Então, linguagem através da qual o texto alcança uma forma final e definitiva. Isso é, na visão, é o estilo do Ariano Suassuna. O teatro, né, representação por atores. O autor não propõe atitudes de linguagem oral que seja regionalista. Ou seja, turma, ele não propõe nenhuma atitude da fala que seja regionalista. Ou seja, embora nós temos essa questão regional, essa questão nordeste, o autor ele não exige o sotaque nordestino nesse auto. Mas é claro que se nós fizéssemos, seria melhor, porque nós faríamos que o texto ele ficasse mais verdadeiro, mais verídico. Então, ele busca encontrar uma expressão para todas as personagens, né? E as diferenças vão estar nos registros da fala pelos atores. Ele vai falar de apropriação, a questão da apropriação. O próprio ator, na hora de encenar o texto do Ariano Suassuna, ele vai se apropriar, ele vai ter facilidade para poder interpretar, e de uma forma renovada. Por isso a questão da renovação. Então, quais foram as referências dele? Né? Foi o dinheiro, que... Não sei se vocês lembram em sala de aula que nós falamos do enterro do cachorro, que a nossa personagem, a nossa protagonista, estava dando dinheiro para os próprios clérigos, né? Que seria o padre, que depois seria o próprio bispo. A história do cavalo que defecava dinheiro, o castigo da soberba, as proezas de João Grilo. Aí, turma, vamos ver como que é dividido a estrutura desse livro, né? Esse livro ele foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste, o cordel. Eu acredito que vocês estejam carecas de saber, né, sobre essa questão do cordel. E esse livro, turma, ele foi dividido em 3 atos. O autor concebe a peça uma representação de uma outra representação. Ou seja, existe uma representação e dentro dessa representação os atores vão representar uma peça de teatro. É bom deixar claro que seu teatro é mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição popular do que o teatro moderno. Ou seja, turma, é um teatro circense, é mais voltado para a alegria, é um teatro voltado para a provocação do riso, fazendo com que nós, leitores ou telespectadores, no caso, se você assistir ao filme, ou nós, leitores, se nós lermos o livro, que vai fazer com que a gente ria. Por quê? Porque é um texto voltado para o circo. E no circo tem palhaço, né? O cenário ele vai ficar, gente, a critério do diretor. Exemplo, nós vamos fazer a nossa peça, né? Nosso trabalho de literatura. Então, se vocês quiserem chegar e falar assim, professor, o nosso cenário vai ser numa igreja, pode? Claro que pode. O cenário pode ser o céu. Professor, a gente pode fazer um céu? Também pode. Professor, a gente pode fazer um inferno? Também. Então, o cenário... Por que a gente está falando da igreja, do céu e do inferno? Porque são os cenários voltados para as personagens do nosso livro. Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim? Então vamos para a próxima. As personagens, né? Todas as personagens do Alto da Compadecida revelam dimensões alegóricas. Vamos entender o que é alegoria. Alegoria na literatura nada tem a ver com carnaval. Alegoria, grosso modo, pode ser entendida como a concretização de qualidades ou entidades que são abstratas, por meio de imagens, figuras e pessoas ou de ideias.
Ou seja, turma, uma personagem tem um determinado estilo, uma personagem tem uma determinada forma de agir. Então, isso é alegoria. Não é carro de escola de samba, por favor, hein? A alegoria funciona como uma maneira de materializar aspectos morais, ideais ou ficcionais. É o que a gente aprende nas aulas de gramática, turma, é a personificação. Exemplo, vamos dizer que uma pessoa seja muito ciumenta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que aquela pessoa represente o ciúme na sua maior forma. Como que é o ciúme na minha visão? Estão compreendendo mais ou menos como funciona? Sim ou não? Sim. Sim? Então, olha só. Vamos lá. Quem está na sala, fala para mim, desativa e rapidinho fala: Oi, professor, eu sou o Caio. Oi, professor, eu sou a Júlia. Aí depois Oi, vocês. professor, eu sou o Caio. Ah, quem mais Oi, está aí? professor. Júlia aqui. Oi, professor, é a Brenda. Hum, Oi, é a Isabelle. hum. Então tá. Então podem desativar aí que eu vou continuar falando, por favor, tá, turma? Mesmo as que são nomeadas como padre funcionam como figuras alegóricas, por meio das quais são satirizadas e criticadas diversas classes que compõem os estratos sociais. Status aqui é com S, que vem de estratificação de sociedade. Então, olha só, turma. O padre, todo mundo sabe que o padre usa uma batina. Só que será que todo mundo sabe ou imagina como deveria ser a conduta de um padre? Só que em o Alto da Compadecida, nós vamos ver que o padre também tem ganância, que o padre ele recebe dinheiro, né? Ó, vamos ver o João Grilo aí. Ele é o nosso protagonista. Ele atua como criador, deflagrador de situações que se desenvolvem na peça. Ele representa a figura típica do Kengo. Turma, olha só, Kengo aqui não tem nada a ver com a Kenga, que é uma forma depreciativa de se referir à prostituta. Kengo, no Nordeste, na visão de Ariano Suassuna, até que vai além, que não foi ele que disse isso, é um ser inteligente. Agora vocês vejam, hein, gente? Kengo é um ser inteligente, que não tem nada a ver com a Kenga, que é prostituta. É uma outra significação. Então, ele é um nordestino sabido, embora ele seja analfabeto e amarelo, né? Pálido, desnutrido. Por que estava dizendo amarelo, pálido e desnutrido? Porque se uma pessoa é desnutrida, vai fazer com que ela não tenha facilidade para poder interpretar, para ela poder raciocinar, porque ela mentalmente ela está inferiorizada a quem come, a quem se alimenta, né? Então, turma, ele está habituado a sobreviver e a viver a partir das artimanhas e pequenos golpes. Ele trabalha na padaria, todo mundo lembra, né? Sua grande queixa é não ter tido o tratamento adequado dos patrões. No caso, o padeiro e sua mulher. Porque, não sei se vocês lembram, gente, mas quando ele tinha adoecido, ele foi ignorado pelos patrões. E ele ficou muito chateado. Por quê? Porque os patrões davam para o cachorro bife passado na manteiga. E isso, para o João Grilo, era péssimo, né? Para ele era o fim do mundo. Por isso ele quis se vingar dos patrões. E também ele enganou o padre pelo simples fato de não gostar do padre. Ele, gente, o João Grilo, embora algumas pessoas achem que ele é um charlatão, que ele é um ladrão, ele não é ladrão, mas ele defende-se da forma que ele pode. Ele não planeja suas ações, ele age conforme a situação que se lhe apresenta e também ele não tem a alma ruim, não tem. Dentro de toda aquela forma que ele tem de agir, tem uma ingenuidade, né? No próprio final, ele perdoa o mal que lhe fizeram, ele perdoa as pessoas que fizeram mal para ele, que no caso eram os seus patrões, né? E o próprio padre, que também era estúpido com ele. Agora nós vamos ver o amigo leal de João Grilo, que é o Chicó. No filme, gente, ele foi interpretado pelo ator Selton Mello, né? E ele vai se envolver nas artimanhas junto com o João Grilo, mais por solidariedade do que por convicção própria. Ou seja, gente, ele é meu amigo, ele está fazendo isso, eu vou com ele pelo fato dele ser meu amigo. Ou seja, ele não tinha uma convicção própria de saber se iria ou não. Ele ia pelo simples fato que o João Grilo era amigo.
Embora ele também seja um mentiroso, as suas mentiras não prejudicam ninguém, né? Agora vamos ver o Padre João, bispo sacristão, né? Essas personagens encarnam a simonia. Turma, essa palavra é nova no dicionário de vocês, né? O que seria simonia? Simonia é uma compra ou venda ilegal, ilícita, de coisas espirituais, ou seja, das coisas que os bens materiais da igreja. Eu sou padre, como eu sou padre, eu vou pegar e vou vender o que tem na igreja. Só que nós sabemos que isso não pode acontecer, né? Porque faz parte da igreja, é bem material da igreja. Então, essas personagens, elas encarnam a simonia em posição ao frade, figura simples e bonachona, que não participa do círculo de cobiça dos demais religiosos. E outras acusações, turma, que o padre, o bispo, o sacristão vão ter. Soberba, para quem não sabe, é a mesma coisa que arrogância. Leviandade, a leviandade é a ausência de seriedade. É você levar as coisas de uma maneira não séria, de qualquer jeito. Você não valorizar as coisas que precisam ser valorizadas. Subserviência de autoridades, ou seja, humilhação. Eu sou padre, pelo fato de eu ser padre, eu vou humilhar alguém. A própria arrogância, a velhacaria, que é a falcatrua, né, gente? No caso, a gente vai falar da própria corrupção e o roubo à própria igreja. Quem foi o Antônio Moraes, né? Com foros de nobreza, orgulhoso de suas origens ibéricas, representa a aristocracia dos senhores de terra. É o nosso coronel, gente. Lembra lá do coronelismo, das aulas de história? É exatamente essa figura, é o coronel nordestino. É um fazendeiro às antigas, por isso desprezam aqueles proprietários que trabalham. Ou seja, é a questão tradicional, né? Ele já tem o dele, ele não valoriza quem trabalha, né? Ele vai querer humilhar. Sua autoridade decorre de seu poder econômico, que faz com que a ele se curvem os políticos, os sacerdotes e, claro, a ralé. Ou seja, gente, os políticos vão precisar dele financeiramente, porque ele é fazendeiro, ele é coronel, ele tem muito dinheiro, ele consegue muito dinheiro. É claro que o coronel vai mandar na igreja pelo fato de ter dinheiro, e o padre era manipulado pelo coronel, o padre fazia o que ele quisesse. Então, se o coronel quisesse chegar e falar assim, eu quero uma missa agora, o padre ia fazer uma missa pelo simples fato do coronel exigir, reivindicar. E é claro, gente, a ralé aqui, nós estamos falando das classes desfavorecidas, né? O padeiro e sua mulher. Essas personagens, elas encarnam a exploração da burguesia aos desfavorecidos, como é o caso de João Grilo. Ou seja, eu tenho um comércio, eu tenho um dinheiro e vou te humilhar. Você é pobre, eu vou te humilhar. O casal é satirizado pelo exagero de traços, a submissão do marido contrastando com a prepotência da mulher. Ou seja, o homem tem dinheiro, mas o homem ainda ele abaixa a cabeça para a mulher, que é prepotente. A dedicação da esposa aos animais, suas infidelidades conjugais, até mesmo com desclassificados sociais, a questão, gente, da própria traição conjugal, né? A traição afetiva, como Chicó, a exploração dos empregados em oposição à superproteção ao cachorro e a evidência do que o casal fica unido apenas por medo da solidão. Olha isso, gente. Você ficar com alguém por medo de ficar sozinho é muito triste, né, turma? Olha o Severino de Aracaju e o Cangaceiro. Os atos deles são justificados, né? Severino ele se viu enlouquecido quando a polícia matou-lhe a família. A polícia matou a família do Severino. A gente está falando do cangaceiro. Tem fortes princípios como o de não matar sem motivos, mas só para roubar, para garantir seu sustento. Ou seja, turma, a gente sabe que existe isso, né? Eu estou sem dinheiro, então eu vou te matar para poder ficar com o que é seu. Olha como que era a cabeça desta personagem. Além disso, recrimina o assanhamento da mulher do padeiro. Suas ações, portanto, ganham foro no plano moral. Ou seja, turma, ele, por mais que ele faça isso, olha isso, gente, ele é um pecador, né? Porque ele rouba, ele mata para poder sobreviver, e, ao mesmo tempo, quando a mulher do padeiro se insinua para ele de uma maneira sensual ou sexual,
ele pega e censura a postura da mulher. É uma coisa, né? É uma hipocrisia, vamos dizer assim. O encourado e o demônio. Essas personagens simbolizam o instrumento da justiça representada por Manuel. Manuel é o Cristo negro, gente, que tanta polêmica causou na época em que a peça foi escrita e, de certa forma, ainda causa. Jesus negro, vocês já ouviram falar disso, né, gente? Sobre essas questões da polêmica sobre a cor de Cristo. Então, uma das falas das personagens, o próprio Manuel, o próprio Cristo, é quando ele fala: tanto faz um branco como um preto. Porque, quando ele fala isso, gente, olha isso, tanto faz um branco como um preto. O que ele quer dizer com isso? Que o poder de Cristo, ou não só o poder de Cristo, como de qualquer um, não está na cor. Isso é bacana que está enaltecendo a questão do preconceito racial, né? E justo e onisciente, onisciente, porque todo mundo sabe que Cristo é onisciente, né? Tudo ele sabe, tudo ele vê, atua como julgador final dos vícios, da velhacaria, da simonia, da arrogância, da preguiça, do preconceito e do falso testemunho. A compadecida. Vamos falar da nossa santa, né? Ela funciona efetivamente como mediadora, ela media as situações, turma, plena de misericórdia, intervindo a favor de quem nela crê. É a fé que você tem, né? A fé que você tem nos santos da igreja, segundo o livro, como protagonista. O Alto da Compadecida prioriza, portanto, a situação daqueles que se encontram em posição inferior na ordem social. Por isso, o protagonista não se identifica com aqueles que se detêm em posições de mando. Ou seja, gente, o nosso protagonista ele é pobre, pobre de maré de si. Ou, sociologicamente falando, né, ele é desfavorecido financeiramente. Então, é como eu for na casa de um rico e eu não sou criado, de repente, a comer uma comida que eu não sou acostumado, e eu prefiro comer o meu arroz com feijão, com batata frita e bife, a comer comidas caras e que eu não faz parte daquele meu contexto. Então, eu vou me sentir um peixe fora d'água, né? Eu vou me sentir completamente perdido, deslocado. Alinhada à ideologia dos folhetos de cordel, a peça focaliza a sociedade do ponto de vista dos desprivilegiados. Os desprivilegiados aqui, turma, são os pobres, tá? O enredo. É evidente a presença de João Grilo em todas as situações, é fundamental. A peça gira em torno dele, do ponto de vista estrutural, habituado a sobreviver e a viver a partir de expedientes, trabalha na padaria, vive em desconforto e a miséria é a sua companheira. Turma, olha isso, a miséria é a sua companheira. Forte, né? Sua fé nas artimanhas que cria reflete, no fundo, uma forma de crença arraigada na proteção que recebe, embora sem saber, da compadecida. Ou seja, a santa está o protegendo o tempo todo e ele não sabe. Por quê? Pelo simples fato dele ter fé, né? Ó, aqui nós temos um pequeno texto, né? Ô, Júlia, eu vou ser o João Grilo, tá ouvindo? Oi. E Sim, você pode ser um encourado para mim, por favor? Você lê um encourado e eu vou ser o João Grilo, tá bom? Então, olha tá só, bom. veja que ele está dizendo aqui entre parênteses, ó, recitando. Estão vendo onde está o meu cursor? Sim, Ele está falando recitando. Então, nós temos que falar como se estivesse declamando um poema. Nós vamos recitar, ó. Ah, isso é comigo? Vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem. Querem ver? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser a mulher. vai vendo a falta de respeito, viu? Falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho do Canário Pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Turma, vocês estão percebendo que a forma de ler é diferente? Quando eu Sim. estou recitando, eu não posso ler como se eu estivesse lendo um texto informativo. Por quê? Porque eu preciso colocar a emoção na hora da leitura. Se eu não colocar a emoção na hora da leitura, ó, o nosso texto é um alto, logo trata-se de uma peça. Eu preciso que o público tenha emoção na hora que está recebendo o meu texto. Todo mundo compreendeu?
Sim. Agora, turma, é uma obra. Se tem uma obra, tem uma problemática. Vamos ver qual é o problema que gira essa obra. Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem suas vidas, se bem que eu tenho a certeza de que todos os que estão aqui são os verdadeiros santos, praticamente da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar e de falar mal dos outros, generosos, sem avareza, ótimos patrões, excelentes empregados, sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja pouco. A função cênica do palhaço, que tem um palhaço, é o porta-voz do autor, é abrir e fechar o espetáculo. O palhaço tem também a função de descrever de forma antecipada e didática o clima da peça, apresentar atores, assim como despertar a curiosidade da plateia sobre o desfecho e adverti-la para que mantenha distanciamento crítico e consciência crítica. Então, turma, quando nós formos fazer a nossa peça de literatura, nós vamos precisar de um palhaço para ele poder anunciar as personagens. Ele irá esboçar, enfim, a finalidade primordial do espetáculo, que é a intenção moralizante e crítica do autor, respaldada na religiosidade cristã católica, ou seja, turma, tudo vai estar voltado para os valores da Igreja. No Alto da Compadecida, portanto, percebe-se uma função metateatral, metalinguística. Turma, o que significa isso? Preste atenção aqui no professor. Existe uma função de linguagem, não é figura de linguagem, é função. Isso vocês vão aprender no primeiro ano do ensino médio. A função de linguagem, existe uma palavrinha chamada metalinguística. Metalinguagem. Metalinguagem significa a linguagem da linguagem. É eu ir ao teatro ver uma peça que fale sobre teatro. É eu ouvir uma música que fale sobre música. É eu ler um poema que fale sobre poema. A língua portuguesa ela é metalinguística. Por que ela é metalinguística? Porque nós falamos o português e nós ensinamos e aprendemos o português, que é o nosso idioma. Tudo bem, turma? Por isso que ele fala que é a representação da representação. Todo mundo entendeu? Sim. E isso, gente, vai ser visto de uma maneira circense. O palhaço, ele se dirige ao público anunciando o que está por vir e fazendo comentários. Na sua qualidade, ele não se mistura à ação da peça, aparece, sim, no prólogo do início de cada ato e no epílogo, porém, em uma de suas intervenções, torna-se também ator, ou melhor, coringa, pois participa da cena do enterro de João Grilo. Os personagens simbolizam pecados, maiores ou menores, que recebem o direito ao julgamento, que gozam do livre-arbítrio e que são ou não condenados. Então, turma, a gente vai falar dos pecados dos seres humanos, né? Porque não existe ninguém perfeito. Só que existe, na questão do Alto da Compadecida, vão ter pecados piores e alguns menos. Se eu posso falar que é pecado, se pode ser menos ou mais, né? Olha a conclusão. Como proposição estética, o Alto da Compadecida procura corporificar as seguintes noções. Corporificar, né? Fazer com que aquilo se torne concreto, um corpo, se personifique. A criação artística, o teatro em particular, deve levar o povo, a cultura desse povo a ele mesmo. Ou seja, gente, eu vou ao teatro, né? E nesse teatro eu vou entender a cultura do povo, mas eu vou entender a cultura do povo pelo próprio povo. Estão conseguindo entender? Exemplo, a gente não aprende a língua portuguesa com a nossa própria língua? Sim. Daí o circo, seu picadeiro e a representação dentro da representação. Menos que essa realidade regional e cultural de um povo, o que importa é criar um projeto que defina ideias e concepções universais, a da igreja, no caso, com o fim de conscientizar o público. Por mais que seja engraçado, que nós iremos nos divertir, vai ter uma moral, vai ter uma consciência. Ok, turma? Sim. Depois, uma crítica. Uma crítica, vai ter uma crítica à sociedade, vai ter uma crítica aos seres humanos, né? Sempre vai ter uma crítica. Essa questão de olhar sempre para si mesmo, não ver o próximo, né? Essa questão aí, várias questões estão acontecendo no mundo. A gente está passando por uma pandemia, vocês estão por dentro disso, né, turma?
Criar um texto teatral é, antes de tudo, criá-lo para uma encenação. Você não pode criar um texto teatral sem encená-lo, gente. Não tem como. Você não vai aprender inglês para não falar inglês, né? Criá-lo para uma encenação. Daí a absoluta liberdade que o autor dá para qualquer modalidade de encenação. É por isso, gente, que a literatura ela não tem tempo. Né? Eu posso falar disso, eu posso colocar, adaptar isso aos meus alunos de Senador Camará do Jabu e fazer com que Alto da Compadecida aconteça no Jabu e ponto. Eu posso pegar a realidade da Igreja Católica do Jabu, eu posso pegar os meus alunos representando, do Marcos Rodrigues, representando o ato da Compadecida. Ariano, no caso Suassuna, reescreve e recontextualiza gêneros medievais, né, em produtos culturais populares nordestinos, questionando procedimentos de exclusão social, política e religiosa por meio de personagens de inspiração popular. Ou seja, no caso da inspiração popular, né, gente, o que eu estou tirando do popular da sociedade? Aqui nós temos as personagens, né, gente? A Compadecida, nós temos a mulher do padeiro, João Grilo e Chicó, nós temos o demônio, nós temos Cristo com a pele negra, né, falando com a Compadecida, Nossa Senhora. Nós temos o cangaceiro e o Chicó. Viram mais ou menos? Sim. Olá. Bem, turma, alguma dúvida até aqui? Vamos lá, vamos ouvir. Não. Um arquivo do Alto da Compadecida, o Caio falando. Brenda, gente, mas alguém não consegue ouvir? Brenda, você conseguiu ouvir? Consegui, professor. Eu tinha colocado o botão errado. Ah, é? Então tá. Vocês conseguiram ouvir tudo, gente, na transmissão? Sim. Sim, conseguimos. Conseguiram? Então tá, olha só, vocês já fiquem, se bem que a gente já, né, sabe como vai funcionar, a gente vai tentar se organizar para a gente poder montar a nossa peça do nosso livro. Vai ter que ter uma peça, né? Porque vai ser P1, vai ser a nota, eu não sei quando vai ser ainda, né? Eu ainda preciso ter algumas informações da nossa coordenação e da nossa direção para a gente poder ver isso, mas eu gostaria que vocês já lessem. Caso alguém está com alguma dificuldade, é só procurar na internet, gente, baixar em PDF o livro. Todo mundo já está com o livro em mãos ou não? Caso alguém esteja com algum problema financeiro, é só baixar pela internet. Eu li pela internet, eu já até terminei já. Já terminou? É engraçado, né, Brenda? É bom o livro. Sim. É muito bom. Turma, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Não. Então, olha só, eu vou encerrar aqui. Fiquem bem, tá? Cuide do vovô, da vovó, da mamãe e do papai e cuidem de vocês mesmos, tá? Amei, saudade de vocês e até o próximo encontro, tá? Saudade. Fiquem com Deus. Saudade de você tá? também, professor. Tchau. Se cuide da sua mãe, Ronaldo. Pode deixar, meu Tchau. amor. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.